cumprimento a amada igreja, com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Amém. Podeis assentar, queridos. Me alegro muito, sinto alegria no meu espírito. É maravilhoso estarmos aqui. É uma honra para mim estar aqui. Me sinto honrado. Quero te agradecer pela confiança e a amizade do Senhor é um presente. Deus colocou vocês mais dessa casa e a igreja reflete o seu líder. Uma igreja alegre, uma igreja saudável, uma igreja de famílias. Uma igreja saudável é que tem família saudável. Eu louvo a Deus por isso, está muito lindo aqui. Glória a Deus. Louvores já tocaram a alma e podemos dizer: bendize a minha alma ao Senhor. Convido você a dizer bem alto nesse momento: bendize a minha alma ao Senhor. Bendize a minha alma ao Senhor. Aleluia. Louvado seja o Senhor. Cânticos 3, 4 diz: encontrei o amado da minha alma. Quantos aqui foram encontrados por Jesus? Então você sabe muito bem como é estar perdido e ser achado. Quem foi encontrado por Jesus sabe muito bem do que eu estou falando. Estou feliz também porque está aqui meu amigo Tiago, sua esposa. Hoje eu falei para eles: vamos lá comigo dar uns glória lá. É benção. Esse amado aí eu tive o prazer de conhecer há muitos anos, lá na minha cidade, Ponta Porã, Mato Grosso do Sul. E agora ele está aqui, está pertinho, é um propósito, né, pastor? Pastor Cláudio aqui diz aí propósito, né? E é muito interessante. Hoje eu vejo um culto de restauração, né? É tempo de restauração. Realmente, amados, o tempo é precioso. E quando a gente amadurece, a gente começa realmente a compreender isso. E entende por que Moisés escreveu o Salmo 90, verso 12. Ensina-me a ter um coração sábio, que eu encontre uma maneira correta de viver. Então nós precisamos entender que nós precisamos dar cada vez mais valor ao tempo. E quando se fala de valor, eu estou falando de dar atenção àquilo que realmente tem valor. E hoje já foram entoadas canções maravilhosas, que as letras e as melodias apontam para Jesus Cristo, que realmente é digno de toda honra, toda glória e o nosso tempo. E a palavra vem falar de restauração, então falaremos sobre Cristo. Cristo em nós. Cristo, Ele nos alinhou, Ele nos posiciona para entender o propósito. A cruz mostrou o propósito. E quando a gente vem falar a respeito disso, o pastor falou sobre o propósito, quando todos se unem no propósito. O princípio da igreja, a igreja primitiva, ao lermos lá em Atos Apóstolos, a palavra do Senhor vai dizer que eram todos o coração. Era um coração de todos. Quando todos se movem para um propósito, olha só, todos se moveram para um propósito, né, pastor? Olha o altar que lindo. Já imaginaram se a igreja estiver focada em um propósito? Qual é o propósito da igreja, afinal? Manifestar o reino do Pai. Jesus falou: eu vim para fazer a vontade do meu Pai. Ele falou que o prazer dele, a comida que ele tinha, o alimento, era exatamente isso. Eu gostaria que a igreja, que eles pudessem se colocarem de pé, e convido a igreja a abrir as suas Bíblias no livro dos Salmos, Salmos de número 126. Louvado seja o Senhor. Hoje é uma noite gloriosa, mas como todas as outras, é uma noite onde nos reunimos para adorar, contemplar a presença do nosso Criador. Se move aqui o Espírito Santo de Deus. A palavra, o Espírito da profecia atinge os nossos corações e nos mostra quão dependentes somos do nosso Senhor. Sem Ele, amados, nada podemos fazer. Cada vez que nós nos reunimos na casa do Senhor, guardamos os nossos pés ao entrarmos na casa do Senhor, devemos ter isso em mente, que um momento precioso. Eu agradeço por você me dar de presente a sua atenção. A palavra lá no livro dos Salmos, Salmo 126. Hoje eu estava lendo essa palavra, ouvindo a minha esposa também falar, compartilhar comigo ali a palavra do Senhor. Domingo passado ela trouxe uma mensagem lá em Ilhota, a respeito das distrações, né, meu bem? E desde então, amados, o Espírito tem me levado a permanecer nessa palavra. Salmo 126, versículo 3. Como efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós. Por isso estamos alegres. Vou repetir.
Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Podeis assentar, glorificando ao Senhor. Então nós poderíamos aqui nos encher de gratidão ao Senhor por tudo que Ele tem feito na nossa vida. Amados, se hoje eu estou de pé porque o Senhor, Ele acreditou em mim, Ele investiu em mim, Ele mudou. A gente tem o costume de falar, Jesus mudou a minha história. Por um lado não é errado, porque a história é minha, quando eu tomo para mim, quando eu conto as pessoas, os acontecimentos da minha vida, a história da minha existência, com base nas coisas que eu vivi, com base nas decisões que eu tomei, decisões que foram muito difíceis, mas o mais difícil não é tomar uma decisão, o mais difícil é sustentar a decisão que tomou. E eu estou falando isso de seguir a Cristo, onde você toma uma decisão de seguir então a Cristo, aí de repente você está andando e começa tudo errado, e fala, opa, mas será que está certo? Né, pastor? Aparentemente estava tudo fluindo, Jesus, a mensagem da última vez que eu vi, eu não sei se alguém lembra, mas eu lembro a mensagem que o Espírito me deu aqui, da última vez que eu vi, foi a mensagem do fator da multiplicação, lá de Marcos 6, da pesca maravilhosa. Essa foi a mensagem que o Espírito falou através da minha vida naquela noite. E o Espírito falou primeiro a mim, porque é primeiro a nós. Se Ele deu primeiro a mim, o Deus, Ele primeiramente faz na nossa vida. Se Deus me deu uma palavra, Ele tem que fazer na minha vida primeiro, para depois compartilhar já com efeito a palavra do Senhor. E aí estava tudo dando certo, Jesus ali pregando para uma multidão, um monte de pessoas. Estou falando de uma multidão de mais de 5.000 pessoas, porque a Bíblia fala, uma tradição judaica era contada dos homens, então vamos considerar as mulheres, que também fazem parte do ministério de Jesus, as crianças, que também já estavam acima de 12 anos, que já estavam atentos às palavras, aos ensinamentos de Jesus, e ali uma multidão, de repente Jesus fala, vamos passar lá do outro lado, estava tudo fluindo, de repente passaram do outro lado, enfrentaram uma tempestade, o barco foi a pique, tudo por quê? Por causa de uma pessoa endemoniada que estava lá, jogado, que ninguém queria visitar, ninguém queria acreditar. Aí poderia ter aquele, né? Ué, mas lá estava tudo fluindo, uma bênção, aqui não é de Deus não. A decisão está errada, a decisão está errada, não é assim? Você está entendendo o que o Espírito Santo está falando? Talvez você está passando uma situação que não está dando certo. Eu vou dizer uma coisa, eu me identifico com você, porque a semana foi semana de prova que eu nunca passei desde que cheguei aqui, mas glorificando ao Senhor. A diferença é quando Jesus está no mar, irmão, que Ele tem o poder de acalmar a tempestade, e Ele nos ensina a andar sobre as águas. Mas hoje a palavra vem falar sobre essas grandes coisas que o Senhor tem feito por nós. Porque a gente muitas vezes, a gente não percebe, mas há um pequenininho vestígio de ingratidão quando a gente só olha o que Deus faz na vida do outro. A gente não para olhar na nossa vida. A gente se esquece que há um tempo atrás estávamos esquecidos. Estávamos saindo de Lodebar, estávamos jogados, enfrentando luto. Há pouco tempo atrás, estavam andando de ônibus, pedalando uma bicicleta. A gente não esquece, irmãos. A gente para de olhar. A gente não se dá conta de que aquilo que estamos usufruindo era algo que há pouco tempo atrás estávamos orando para ter. E a gente não presta muita atenção. Isso talvez traz uma insatisfação, mas eu acredito que não é o caso daqui nessa noite. Porque Deus, amados, Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Glória a Deus. O Senhor Jesus que é ministrado aqui nesta noite é aquele que muda os corações. Jesus nunca prometeu riqueza, não, mas Ele prometeu vida eterna em Cristo. E na oração sacerdotal ali, quando Ele ora, Ele diz que a vida eterna é esta, que conheçam a Ti. E hoje lá na mesa, no partir do pão, com a minha esposa, no cafezinho da tarde, o Senhor nos deu essa palavra, que a vida eterna é essa, conhecer Deus como o único Senhor. Amados, então nós temos a vida eterna, estamos desfrutando da vida eterna. Não devemos nos esquecer que a nossa vida é a base do nosso julgamento. E assim como Paulo escreveu aos Romanos 2, versículo 16, que um dia Ele revelará os segredos dos corações dos homens. Mas a respeito de grandes coisas que fez o
Senhor por nós, e eu lendo um pouco os evangelhos e também pesquisei, foram mais ou menos uns 37 milagres de Jesus, entre sinais, curas e até ressuscitar mortos. Foram mais, eu acredito que muito mais. Mas a palavra aqui vai falar dessas grandes coisas que fez Jesus. E o apóstolo João, ele escreveu no evangelho escrito por João, no capítulo 21, versículo 25, diz que muitas outras coisas fez Jesus. Muitas outras coisas, grandes coisas fez Jesus, mas que não se podem escrever em livros. Sabe por quê? Porque eu e você, nós somos esse livro. Diga para a pessoa: você é o livro que o mundo lê. Pode dizer, irmãos, com ousadia: você é o livro que o mundo lê. Mas abre a sua Bíblia em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 1. João disse que todas as coisas que Jesus fez, elas não se podem contar em livros. Sabe por quê? Porque Jesus fez muitas outras coisas e está fazendo ainda na vida da igreja, através da igreja, dentro da igreja, fora da igreja, usando a igreja para alcançar os perdidos. E há uma grande diferença, irmãos. Há uma grande diferença de pregar para crente e pregar para perdido. Né, pastor? E hoje a gente fica à vontade, eu fico à vontade quando eu dou uma palavra para a igreja, porque a igreja se alegra junto, a igreja chora junto. A palavra do Senhor diz: animai-vos uns aos outros, chorai uns com os outros, perdoai-vos uns aos outros, alegrai-vos uns com os outros. Então tudo é com os outros. Então hoje nós estamos aqui comendo do mesmo pão, alimentando a nossa alma do mesmo alimento. Glória a Deus. Porque os perdidos estão aí fora. Os perdidos estão aí, irmão. Esse lugar que está vazio é dele, ele vai vir, porque ele vai te usar para trazer. Aleluia! Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 1, olha só. Escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar. Espera aí. Olha, Lucas escreve aqui que ele está relatando tudo. Mas como assim? Será que entra em contradição com o que João escreveu? João escreveu que tem muitas outras coisas que não foram escritas, mas Lucas está falando aqui que ele minuciosamente, com todo cuidado, com toda atenção, ele investigou, ele correu atrás, ele buscou informações, e ele trouxe, compactou tudo aqui. Não, irmãos, para isso, gente entender isso, a gente vai ter que ir lá no princípio, lá no versículo 0 da Bíblia. Em Gênesis 1:1 diz o quê? Que no princípio criou Deus céus e terra. Primeiro ele fez os céus, depois fez a terra, com o desejo de que a terra fosse reflexo do céu. E hoje a gente, como igreja, a gente vai conseguindo entender essas coisas. Mas se a gente for entender, a gente precisa voltar um pouco para a nossa origem, para a gente entender que tudo isso foi feito por meio dele. E Paulo entendeu isso quando teve um encontro a caminho de Damasco com Cristo. Enquanto os outros conheceram Jesus, ele conheceu Cristo. E talvez exatamente isso, conhecer o Cristo, que fez ele depois ele dizer assim: olha lá, no capítulo 12, eu teve a oportunidade de falar: olha, eu entendi as revelações, eu sei muito bem, eu conheci o Cristo, o Aramaxia. Ele poderia dizer, mas ele falou: não, eu conheci o homem, se é nesse corpo eu não sei. Ele não ousou falar quem ele era. Ele ousou falar e ele falou sim das suas credenciais, do quanto ele tinha sofrido. E também ele disse: eu sou o pior de todos os pecadores. O que eu quero dizer, compartilhar com a amada igreja, é que quanto mais parecido com Cristo, quanto mais buscamos a nossa identidade em Cristo, mais nos sentimos indignos. E é isso que é o bonito, é isso que é o lindo, é isso que marca a diferença. É isso que faz a diferença no corpo, na igreja. O corpo de Cristo é entender que sem Ele nada podemos fazer. Glória a Deus. Se Jesus não estivesse aqui, não faria sentido. Se Jesus não estivesse aqui, não faria sentido eu estar aqui falando de coisas que Ele fez. Se eu não tivesse um encontro com Jesus, muitos olham para Jesus, um Jesus cinematográfico, um Jesus pendurado no madeiro, mas Jesus é aquele que ressuscitou e vivo está. Aleluia. E Ele está à volta. E Ele vai buscar a sua noiva. Ele não virá apenas buscar a sua igreja, Ele virá buscar a sua noiva.
Aleluia, louvado seja o Senhor. A palavra então, quando a gente olha lá para a origem, quando a gente vai entender isso, a gente vê que no início ele estava com Deus. Amados, o que o Espírito traz nessa noite é uma restauração plena da nossa identidade em Cristo. Poderia falar de restauração familiar, que também é a base é a nossa família. A primeira instituição dada por Deus não foi a igreja, foi a família. Então poderíamos falar nesta noite com ênfase, com autoridade, com ousadia. Poderíamos falar de restauração familiar. Poderíamos falar de restauração da nossa postura como igreja, restauração financeira também, restauração de saúde. Mas isso daí são consequências da nossa identidade restaurada. Assim como bênção é consequência de uma vida reta, tudo isso vem no pacote quando você tem a sua identidade restaurada. Aleluia! Quando você então entende a sua identidade, assim como Pedro, muitos estavam dizendo muitas coisas a respeito de Jesus. Jesus disse: quem estão falando por aí que eu sou? Então ele disse: olha, uns estão falando que é um profeta, outro Elias, outro é um Batista, e vós, quem você diz que tu és? O Cristo, o Filho de Deus. Jesus olha para ele e diz: Pedro, sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Glória a Deus! Reconhecer a nossa paternidade nos leva a entender e conhecer a nossa identidade em Cristo. E uma vez, amados, que você sabe de quem é filho, aleluia, você não vê nada, você só quer Jesus. Você só quer Jesus. Você quer Jesus no teu quarto, você quer Jesus na tua casa, você quer Jesus no teu emprego, você quer Jesus na rua. Onde nós ia indo e passou um cara muito louco, e o cara falando sozinho, a gente só deu para ver que ele estava falando alguma coisa de Deus. Aí eu falei para minha esposa: vixe, tá loucão? Minha esposa falou: não, ele está glorificando Jesus. Sabe, independente do lugar, irmãos, é nós que mudamos o ambiente. Quando a gente tem Jesus, a gente leva a luz em qualquer ambiente. Você já teve uma experiência assim de ser luz em alguém que está lá na escuridão? É bom, né, irmão? É muito bom, irmão. É muito bom, irmão, você ser luz na vida de quem está na escuridão. É muito bom. E os céus, olha o que ele falou lá, ó. Ele lembrou quando ele teve um encontro com Jesus. Ele lembrou quão bom foi aquele dia que Jesus apareceu na vida dele. Agora ele está sendo luz naquela escuridão. Aleluia. Glória a Deus! Abra sua Bíblia em Isaías 46. Louvado seja o Senhor. Profeta Isaías 49, versículo 46, versículo 9 e 10. Nós precisamos entender essa questão um pouco de origem, lá do princípio. Porque Jesus, falando novamente na oração sacerdotal, ele disse: Pai, glorifica o teu filho. Ele até citou a glória que ele tinha antes da fundação do mundo. E a nossa identidade, ela só é restaurada em Cristo, porque foi exatamente ali que se originou, é ali que nós fomos criados. Não, pastor, eu fui criado lá numa família pequena, assim como Gideão, né? Eu sou da família mais pequenininha, da tribo mais pequenininha. Mas você, Deus te vê como um varão valoroso. Aleluia a Deus! Muitas pessoas estão se esquecendo dos seus princípios, esquecem das suas origens, esquecem do que receberam e herdaram dos seus pais com muita dignidade, talvez com pouco auxílio, com pouca instrução, com pouca provisão, mas em Cristo a gente restaura tudo de volta, pastor. Não importa se na onde você veio existe uma maldição naquele lugar, não importa se é potestades, principados, mas aos pés da cruz tudo desaparece, e diante de Jesus a luz brilha, irmão. A luz brilha nas trevas. E a mais Deus a treva se torna luz um pleno dia. Aleluia! E essa é a razão de você brilhar tanto em qualquer lugar. Glória a Deus! Isaías 46, 9 e 10 diz assim: aleluia. Lembrai-vos das coisas passadas da antiguidade, que eu sou Deus e não há outro. Eu sou Deus e não há outro semelhante a mim, que desde o princípio anuncio o que há de acontecer, e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam, que digo, o meu conselho permanecerá de pé, farei toda a minha vontade. Glória a Deus! Está dizendo que ele faz o fim desde o começo, irmãos, e talvez, igual o pastor falou, é de
tribulação, adversidade, né? E ultimamente a gente vê muitas pessoas falando isso. Sabe, irmãos, a gente vê muita pessoa falando de luto. A gente vê muitas pessoas angustiadas. Mas Jesus sabia que haveriam pessoas assim. E é por isso que Jesus fala: venham para mim, vocês que estão cansados e sobrecarregados. Ou o homem está pilhado demais, ou ele está vazio demais. Ou ele está cheio, arrebentando, está esbanjando, ou ele está vazio de tudo, ele nunca está no pleno equilíbrio. Né? Não é verdade? E aí Jesus, então, ele é o pleno equilíbrio. Só em Jesus nós encontramos o pleno equilíbrio. É só em Jesus, irmãos, nós entenderemos a satisfação plena. É só em Jesus nós teremos paz de verdade. É só em Jesus encontraremos descanso para a nossa alma. E quando a gente entende a palavra descanso na Bíblia, representa satisfação plena. É por isso que Deus, então, quando criou a mulher, colocou o homem no descanso, e a mulher saiu da satisfação plena do homem. É por isso que o homem pode ter a mulher que ele quiser, mas a esposa só vem do Senhor. É só o Senhor que dá. E é difícil, é um processo. E a gente entende, a gente pode muito bem falar de processo, mas falamos aqui de origem. É entender que tudo começou lá. É entender que é exatamente assim. Abra sua Bíblia lá em Efésios agora. Efésios 1. Efésios 1, nós precisamos entender que é exatamente ali que tudo começou. E quando a gente tem essa mentalidade, quando a gente está focado nisso, irmãos, você vai dar um glória a Deus quando o pneu lá não ia ser furado. Você vai dar um glória a Deus quando aquele dinheiro não cair na conta. Você vai dar um glória a Deus quando uma enfermidade bater a sua porta. Você vai dar um glória a Deus quando te chamar. Quando aparecer aquele boleto que estiver para lá, você vai dar um glória a Deus. Você não vai se apavorar, você vai entender a fundo o que o salmista disse em Salmo 23, que o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Não é que vai ter tanto que não vai faltar nada, é que você vai ser tão grato que não vai sentir falta de nada. Aleluia. Glória a Deus. Existe uma diferença: você ser grato o suficiente para não sentir vontade de ter mais nada a não ser Jesus. Jesus é tudo, irmãos. Eu vou repetir isso quantas vezes for preciso. Jesus é tudo. Jesus é tudo, porque dele, para ele, são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Aleluia. Glória a Deus. E o que o apóstolo Paulo estava tentando dizer para aquela igreja, a igreja de Éfeso? O que ele estava tentando dizer? O que ele tanto instruiu Timóteo para passar para aquela igreja? O que ele falou aos crentes que mais lá na frente eles perderam a essência do primeiro amor? O que o apóstolo Paulo estava falando tanto? Talvez eles não entenderam, e essa palavra foi escrita para que hoje impactasse o nosso coração, para entendermos. E eu sei que a igreja aqui já entendeu. Eu sei disso. O Espírito Santo, ele nos instrui pelos caminhos da verdade. A primeira evidência de que somos cheios do Espírito Santo, irmãos, não é rodopiar, gritar, rodar, é estar convencido de que sem ele nada podemos fazer, é estarmos convencidos do erro, é estarmos convencidos de que eu pequei, o Henrique do meu pastor, eu preciso ir lá, cara, meu Deus, eu não consigo guardar. Sabe quantos aqui já viveram experiência assim, de que você fez algo e depois daquilo te incomodou tanto? Oh, meu Deus, por que eu fiz aquilo? Se você se sente assim, glória a Deus, glória a Deus. Significa que seu coração ainda bate sedento, e ele não está sujeitado à carne e às suas concupiscências. Efésios, aleluia, louvado seja o Senhor. Obrigado, Jesus. Efésios 1, 3, 4 e 5. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele em amor, nos predestinou para ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade. Aleluia, aleluia. Significa isso, que nem todas as coisas puderam o Evangelho falar de Jesus, porque dia após dia
A minha história foi escrita no teu livro, assim como o salmista Salmo 139. Não tem como se esconder de Deus. Sabe, irmãos, eu vou compartilhar aqui uma dor. Vou compartilhar aqui uma infelicidade que eu tive de me afastar dos caminhos do Senhor. Tiago sabe. Me afastei dos caminhos do Senhor, irmãos, e nunca me encontrei em lugar nenhum. Nunca me encontrei em lugar nenhum, não importa. Eu fui longe, fui para outro estado, pensando, eu quero uma nova história, eu quero novas experiências, novas aventuras. Não adianta, a alma continua vazia, porque o Espírito testifica com o Espírito de Deus que somos filhos de Deus. Não adianta, irmãos, a adoração é a nossa essência. A nossa essência é Deus. Esse cuidado de Deus sobre a tua vida nunca vai cessar. Nunca. O único lugar onde você terá vai saciar a sua sede é na casa do Pai. E as pessoas precisam entender isso. As pessoas precisam entender isso. Cada vez mais nós devemos pregar para elas. Nós somos o livro que a humanidade deve ler. E eu estou querendo dizer que esse livro está sendo escrito todos os dias e manifestado em favor dos homens. Manifestado isso no dia a dia, através das nossas ações e também através das nossas reações. Porque agir como Cristo é uma coisa, mas reagir como Ele é totalmente diferente. E Deus provoca uma reação da igreja quando Ele mostra um perdido lá no sinal, quando Ele mostra uma família destruída, quando Ele mostra aquele seu vizinho que só dá trabalho, sim, quando Ele mostra um irmãozinho que não está andando no mesmo ritmo do que você, quando Ele mostra para você alguém que precisa da sua atenção, alguém que precisa de uma palavra, alguém que precisa de um abraço. Irmão, o mundo está sedento de Deus. Se nós pudéssemos ver com os olhos espirituais a fome e a sede que está aí fora, irmãos, e eles não sabem aonde. Eles estão desesperados, eles estão buscando caminho, tomando decisões por conta própria, eles estão seguindo, eles estão assim como aquelas pessoas que eu falei no culto passado. Pessoas, Jesus teve dó delas, Jesus olhou e sentiu pena. A palavra do Senhor diz que Ele se moveu de íntima compaixão. Sabe por quê? Porque eram como ovelhas sem pastor, pessoas perdidas. Você já viu algum? Você já viu algum hoje? É muito fácil, voltando para casa você pode ver. É muito fácil ver alguém perdido andando como ovelha sem pastor, andando perdido. A gente vê. Eu presto serviço, às vezes eu dou suporte fora de uma empresa que eu presto serviço, direto eu vejo andando na PR. Você já vai ver um cara descalço, estava molhando, chovendo, um cara descalço andando, e ele não estava correndo, ele estava andando naturalmente, como se a chuva não estava caindo. E meu Deus, o que acontece? As pessoas precisam de Jesus, as pessoas precisam ler o livro que é você, as pessoas precisam ler a sua vida, as pessoas precisam ler o seu comportamento diário, as pessoas precisam ler você. Aleluia a Deus. Aleluia. Eu conversei com um rapaz, pastor, olha o que ele falou. Ele é um empreiteiro que eu estou fazendo serviço ali em Cabeçudas ali. Nós estamos rebocando lá, né? Porque eu trabalho com construção. Ele pegou e falou, cara, me mandou um cara aí e tal, falando que é bom, que é consultor, mas olhei o Face do cara, já vi que o cara não é isso não. Aí eu fiquei pensando, redes sociais, as suas redes sociais mostram que você é um servo de Deus. As redes sociais, elas mostram que você representa Cristo, que você é um embaixador do Evangelho. As redes sociais, o seu testemunho, aonde você mora, por onde você passa, o seu trabalho, os seus feitos, as suas reações, as suas palavras, o tratamento do seu filho, o tratamento com a sua esposa, a forma como você trata a sua esposa, mostra que você é o livro que a humanidade lê. Aleluia. Deus. Aleluia. É maravilhoso, irmãos. E o Espírito Santo assim, ele vem de uma forma na vida da gente e transforma a gente, mas isso é um processo. É uma palavra que faz parte da nossa vida e precisamos levar a isso. Processo. O nosso olho tem que estar no propósito, mas a gente precisa entender que estamos inseridos no processo. E todo é um processo, né, pastor? E o processo é como? Como que é o processo? Provérbios 4:18, a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando, brilhando até se tornar dia perfeito. Aleluia. Não é de uma hora para outra. Eu vim
aqui nessa noite compartilhar com vocês, irmãos, essa verdade prática que eu preciso colocar na minha vida, que eu preciso aplicar na minha vida. É um dia após o outro, é de grão em grão, é uma escada. Nós precisamos de degrau em degrau. Não tem como pular, não tem como passar o processo, não tem como chamar o nosso pastor Cláudio, passa para mim esse processo. Não tem como, irmão. Se o povo tivesse entendido o Êxodo 19, não precisaria ter o Êxodo 20. Estou dizendo assim, é claro que toda palavra tem que ser escrita, mas o que eu estou querendo dizer é que se o povo entendeu, mas o povo não entendeu, o povo disse: fala tu, Moisés, mas não fala em Deus. Você está entendendo? Fala tu, Moisés, mas não fala em Deus. Nós precisamos, nós não queremos frente a frente, nós não queremos pagar preço, nós não queremos sacrifício. Olha, eu vou dizer uma coisa: Davi teve a oportunidade de ter um campo para edificar o altar, Davi teve a oportunidade de ter a ele de graça, mas aí ele disse para o dono do campo, falou: não, eu não vou tomar para Deus algo que não me custe nada. Tudo tem um preço na nossa vida. Quer mais unção, sacrifique-se mais. Quer ser glorioso, quer ter unção, quer fazer diferença hoje no meio onde o entretenimento está cheio, a insatisfação está tomando, irmãos. Mas eu glorifico ao Senhor, porque quando a gente chega nos lugares assim como esse, irmãos, o Espírito se fortalece e a carne logo entende quem que manda, quem que está dando a direção, Aleluia. quem que está dando a instrução. A gente começa então a entender que a gente é uma chama, irmãos, e a gente vai se acendendo, é uma brasa no braseiro, e logo pega fogo, e a palavra vem e testifica com aquilo que a gente começou a sentir quando o louvor estava sendo ministrado. Aleluia. Mas não pode parar por aí. É uma semente, irmãos. Tem uma coisa que a gente tem que entender, que toda palavra é uma semente. Toda palavra ela vem para cumprir um propósito. E a palavra vai dizer que nós somos essa carta. Abre a sua Bíblia em 2 Coríntios 3, versículo 2 e 3. O apóstolo Paulo ainda continua a falar a respeito dessas coisas. 2 Coríntios 3, 2. Aleluia, Jesus. 3, 2 e 3. Vós sois a nossa carta, escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos os homens, estando já manifestos como carta de Cristo, produzida pelo nosso ministério, escrita não com tinta, mas pelo Espírito do Deus vivente, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, isto é, nos corações. Amados, nós somos essa carta. Nós somos essa carta. Nós somos essa carta. Nós somos uma carta ambulante, que carregamos a mensagem de amor de um Pai. Amados, você não tem como não se emocionar. Hoje eu li lá, eu já li várias vezes, irmãos, mas quando a gente está com uma mensagem, a gente vai para aquela leitura, a gente recebe algo novo do céu. E aí a gente é nessa linha muito fina sobre restauração da identidade em Cristo. E aí interessante, eu até ia perguntar para o pastor, é tudo da família, pastor? E daí eu vim com restauração, aí eu falei: ué, então está tudo batendo. Mas a gente não precisa se preocupar que a mensagem tem um tema, a gente precisa se preocupar em que o Espírito fale na igreja. Em que não seja nós, mas sim Ele. Assim como João Batista, que eu diminua e Ele cresça. Mas lá na oração, Jesus, Ele vai pedir novamente, irmãos, uma pessoa, um filho, que nunca se desperdeu do seu pai, que tinha glória junto com o Pai, o elo que se passou a ser Elohim, um Deus que tudo pode, um Deus soberano, que não viu outra alternativa, irmão, para me salvar, a não ser colocar o seu filho lá na cruz, ser anátema, ser amaldiçoado. A cruz não era dele, nada era dele, irmãos. Se você for prestar atenção, o cenáculo era emprestado, o jumento era emprestado, até a cruz não era dele, a cruz era minha. Não era nada dele. Ele falou: meu reino não é desse mundo. Mas ele diz:
Pai, santifica na verdade, a tua palavra é verdade. Ele vai dizer, eles não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. Pai, enquanto eu estava com eles, eu orava, mas agora não estarei, eu estou voltando para ti. Pai, eu não peço que os livre do mal, que os tire do mundo. Eu peço que os guardes e os livre do mal. E ele falou, eu sou a luz do mundo. E depois ele fala, vós sois a luz do mundo. E essa é a diferença, irmãos, que nós precisamos entender. Enquanto Jesus estava aqui, ele era a luz do mundo. E hoje ele continua sendo a luz do mundo. Mas diferentemente, através de um pobre pecador, que sou eu, através da minha vida, ele pode ser e continuar a ser a luz do mundo. Aleluia. E como não ser grato por isso? O que é o homem mortal para que te lembre dele, disse o salmista. A nossa estrutura é pó. Nós somos pó. Nós somos pó, irmão, não somos nada disso. E ele se entregou lá e fez. Amaldiçoado, porque a Bíblia diz: todo aquele que for pendurado no madeiro seja anátema, amaldiçoado. E os pintores não pintam ele do jeito que ele foi pendurado, porque ele ficou ali, ele ficou nu. Ele teve o seu corpo todo exposto a uma vergonha, para que todo aquele que olhasse para ele sentisse vergonha, manhasse a cabeça e se injuriasse de ver tamanha vergonha, uma nudez exposta. Jesus, Ele é o modelo. Ele é o modelo perfeito. E eu vim hoje a falar de Jesus para te encher, porque eu sei que você já está cheio de Jesus. Eu sei que você está cheio de Jesus, irmão. Eu sei que você está transbordando de Jesus, jovem. Eu sei, jovens, eu vou escrever porque sois fortes. Eu sei que vocês representam Jesus, jovens. Eu sei que vocês, mulheres sábias, representam Jesus na sua casa, na sua vizinhança. Eu sei, marido, que vocês representam Jesus no leito, na mesa, no trabalho. E nós iremos continuar representando Jesus, porque nós temos uma missão, irmãos. Nós somos um livro que a humanidade, que o mundo precisa ler. Nós somos assim. Eu gostaria que você nesse momento deixasse fluir essa palavra, que o Espírito Santo viesse a tomar a sua vida. Eu não sei como você sabe o caminho. É você que cria o ambiente, você é o lugar. É você o lugar onde tudo acontece. Você é o encontro de céu e terra. Você é a porção de céu e você é a porção de terra. Eu gostaria que nesse momento você curvar a sua cabeça, se colocasse de pé. Eu gostaria de pedir um auxílio para a adoração, que a adoração te levasse nesse lugar ao Santo dos Santos, ao lugar de intimidade. E é nesse momento que você vai rasgar o seu coração. Nesse momento é só você e Deus. A mensagem foi essa. A mensagem é a plenitude de Cristo revelada para nós. A mensagem é essa. O nosso foco, o nosso objetivo, sermos parecidos com Jesus. Houve um homem, pastor, mas é difícil. Não, teve um homem que ele ousou falar para as pessoas em 1 Coríntios capítulo 11. Ele foi ousado, ele teve coragem, ele ousou falar: sejam meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Sejam meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Sabe por que ele foi ousado? Porque ele inventou por 5 vezes os açoites. Ele passou fome, ele passou perigo de morte, perigo sendo apedrejado, ele passou frio. Quando ele disse: tudo posso naquele que me fortalece, ele não quis dizer por uma glória, ele disse pelo contrário: se alguém quiser gloriar, se glorie-se em me conhecer, diz o Senhor. Foi assim que exatamente ele disse. Se você quer ser grande, seja pequeno, seja cheio nesta noite. Não é por acaso que você faz parte desse corpo, não é por acaso faz parte que você adora junto nesse altar. Não é por acaso que hoje você anda como o pastor Cláudio, sua esposa. Não é por acaso que Deus trouxe você na sua casa para você dar glória a Deus e receber essa passagem. Não é por acaso. Não é por acaso. Você tem a chave do seu coração. Coloca lá na cruz. Fala: está aqui, Jesus. O meu coração é esse. Sabe, irmão, sabe, igreja, Deus procura pessoas autênticas. Uma vez eu disse para Jesus: Jesus, eu já nem sei mais se eu continuo pregando, eu não sei, Jesus. Jesus, eu sou um homem cheio de falhas, o Senhor sabe. Jesus procura essas pessoas. Jesus procura essas pessoas.
nas horas mais difíceis. Sabe aquela mulher, igreja, ela estava indo no lugar, ela não foi com a caravana de manhã, nem com a caravana da tarde, ela foi no horário que o sol estava quente. Ela foi lá sozinha, ela foi lá e Jesus esperou sentado aquela mulher. Jesus queria um particular com ela. Jesus está aqui, Ele quer um particular com você. Ele quer um particular com você. Sim, Ele quer um particular, porque Ele quer tirar esse peso do teu coração. Ele quer tirar essa angústia do seu coração. Ele quer tirar os complexos de inferioridade que muitas vezes o mundo fica colocando peso excessivo em você. Você não precisa carregar. Você não precisa carregar. Você só precisa deixar Jesus entrar. Rasga o seu coração agora. Sim, Jesus. Toca nele, igreja. Sim. Toca nela, Jesus. Essa não é a ideia do Senhor. Ele quer entrar. Aleluia. É muito lindo, é muito lindo. Aleluia. Pensar
você é um desqualificado. Nunca ouse pensar que a sua voz não é bonita, que a sua não é eloquente. Nunca ouse pensar que você não carrega nada. Não, você carrega muito. Você carrega muito, você é portador da mensagem que salva o perdido. Glória a Deus. Aleluia. Pastor, as pessoas que desceram as águas, pastor, estão aqui. Quem que se batizou? Quem que desceu as águas aqui que eu vi? Glória a Deus, aleluia. 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 Eu quero profetizar na vida de vocês. A mesma água que lavou a sua vida, a mesma água que purificou, que te mostrou uma nova identidade, é a mesma água que vai continuar jorrando através da sua vida para outras pessoas. Eu quero profetizar um espírito de ousadia, um espírito de coragem. Deus não nos deu um espírito de covardia, não. Deus te dá um espírito de coragem, de força. Você é um agente modificador no meio da sociedade. Essa palavra não é só para quem se batizou, não, que eu vi, me alegrei. O pastor Cláudio mandou para mim. Eu me alegrei muito, eu me alegrei juntamente com a minha esposa. Essa palavra é para a igreja do Senhor Jesus, o exército de Cristo. Mulheres que foram curadas e hoje estão curando. Continuem curando. Continuem, mulheres. Continuem curando. Continuem curando. Continuem curando. Semeie, semeie, semeie. Continue a semear. Você não pode parar. Persevere. Persevere. Continue perseverando. Continue perseverando. Aleluia. O irmão deu uma palavra aqui, aquele que perseverar até o fim. Perseverar até o fim. Aleluia, tem muita coisa ainda para acontecer. Mas eu quero dizer, o melhor de Deus já veio. O melhor de Deus já veio. E é Jesus. É Jesus. O melhor de Deus já veio e é Jesus na sua vida. O que vai melhorando é o nosso entendimento, que nos faz compreender e usufruir de tudo isso. Tudo já foi conquistado lá naquela cruz. Agora você precisa entender e manifestar tudo para a glória dele. Eu agradeço a oportunidade. Uma linda salva de palmas para Jesus, porque ele é digno. Ele é digno de toda a honra e de toda a glória. Aleluia. Aleluia. Eu me alegro pelas vossas vidas. Eu me alegro pelas vossas almas. Aleluia. Uma geração eleita. Aleluia, pastor Cláudio. Obrigado, Jesus. Obrigado por esse povo. Obrigado pela tua igreja. Obrigado, Senhor, pela vida do pastor Cláudio, da pastora. Obrigado pela família, Senhor. Uma família sacerdotal, Senhor, meu Deus amado. Que o Senhor, meu Pai amado, continue multiplicando a sua unção na vida do pastor Cláudio, lá naquele lugar onde ele tem plantado aqui, Senhor, a semente do Evangelho. Em nome de Jesus. Lugar onde muitos, ó Pai amado, sairão e testemunharão, Senhor, o ministério do teu Filho, em nome de Jesus. Assim eu agradeço a oportunidade, orem por nós. Lembra do irmão Alex, da sua família, tá? Deus abençoe em nome de Jesus. Obrigado. Glória a Deus. Obrigado, pastor. Pode tomar assento. As horas vão se avançando. Já quero